Sabe o que eu quero mostrar para vocês? Sabe o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês que um dia essas pessoas precisaram de ajuda. Um dia essas pessoas chegaram à igreja aflitas, desesperadas, muitos com problema financeiro, muitos com problema de saúde, muitos com problema na família, com problema judicial. Um dia essas pessoas, ou muitas chegaram até com tudo isso de uma vez só. E essas pessoas, cada uma delas, passaram pelo que de repente você está passando. Cada uma delas passaram pelo que de repente você está passando. E elas venceram. Tem suas guerras até hoje? Tem suas lutas até hoje? Com certeza tem. Com certeza tem, porque todos nós temos. A igreja tem as suas lutas. A igreja tem as suas guerras. Só que nós unimos a nossa fé. Nós unimos a nossa fé. Nós levantamos as mãos um dos outros. Nós entramos juntos nessa batalha. E muitos superaram. Muitos venceram as suas batalhas, as suas guerras. Então, eu quero mostrar para você que como elas venceram, e como elas um dia passaram a dor que você está passando, você também vai vencer. Levanta a mão, por favor. De novo, aqueles que passavam por um problema de saúde, levanta a mão, por favor, bem alto, por favor. Passavam por um problema de saúde. Cada uma delas, outro dia nós pegamos o testemunho de cada uma delas que passaram por problema de saúde e venceram. Levanta a mão, por favor, quem chegou passando por problemas financeiros, por favor, levanta a mão, por favor. Tem uma história muito bonita, cada um aqui tem uma história muito bonita. Se eu fosse escolher o testemunho delas, não daria tempo para a gente pegar. Problema conjugal. Quem chegou passando por problema conjugal, por favor, levanta a mão, por favor. Fala para mim rapidamente, bem resumido, como é que vocês chegaram à igreja? Tudo destruído, família, o casamento, financeiro, tudo no fundo do poço mesmo. Era um passo, quando a gente chegou na igreja, foi a última chance que a gente estava dando para a nossa vida, para o nosso casamento, para os meus filhos, né? Então, o caminho era a destruição mesmo. E hoje? Uma benção, graças a Deus. Abençoado? Muito abençoado. Muito abençoado? Muito abençoado em todas as áreas. Essa moça, falei do testemunho dela. Essa moça que não tinha nem condição de trabalhar. Não tinha nem condição de trabalhar. Como é que está a sua vida hoje? Abençoada, muito abençoada e bem-sucedida, cada vez mais. Como era antes? Era totalmente desequilibrada, louca. Louca mesmo. Louca mesmo. Não sei se alguém viu o testemunho dela, louca mesmo. Louca de passar merda nas paredes. E eu cheguei aqui nessa situação, tomando antidepressivo, calmante, e o médico já tinha me dado a sentença que eu ia depender disso para o resto da minha vida. E hoje faz 14 anos que eu estou aqui, e faz 14 anos que eu fui liberta de toda a medicação, liberta de toda a perturbação. Hoje eu ajudo pessoas a chegar ao equilíbrio, né? Porque, na verdade, é só Deus mesmo para poder fazer você ter esse equilíbrio. Abençoado. Abençoada. Profissionalmente, como é que... Abençoada, bem-sucedida e cada vez crescendo. Resumidamente, como é que era? Eu cheguei na igreja devendo para familiares, devendo para agiotas, devendo para bancos, apeco, dentes tudo torto, não tinha paz em casa, saí de casa umas 2 vezes, devíamos contas de luz, de água, casa era tudo quebrado, vidro, portas, por causa de brigas, né? Violência, brigava muito com meu irmão, meu pai, onde nós dormíamos, o colchão tinha
toalha, papelão embaixo, para a gente poder deitar. Era uma vida de humilhação, né? Até mesmo familiares da gente, quando eram eventos comemorativos, Natal, aniversário, a gente era visto sempre como um fardo para toda a família, porque tinha que pegar, levar, buscar. Olha isso, olha isso. Escutou? Era um fardo para a família, porque tinha que levar, buscar, tinha que ajudar. Exatamente. E enquanto a gente estava numa situação como essa, ninguém nos ajudava, ninguém ia lá em casa nos dar uma força. E foi só assumimos uma posição de nos tornarmos evangélicos, né? Crentes, e a família toda caiu de pau. Mas, para a glória do Senhor, cada ano foi melhor do que o outro, e isso tudo graças à minha mãe, que orou por mim por quase 3 anos. Eu cheguei a estar dentro da igreja, e quando a bispa pregava na ocasião e falava que Deus era o único Deus e só Ele que nós devíamos servir, e eu servia uma outra religião, não foi nenhuma nem 2 vezes que eu levantava assim no meio do culto e ia embora de raiva, de nervoso, que achava que ela estava falando mal da minha fé, da minha religião. E a gente começa a olhar os testemunhos e ver que a vida das pessoas mudavam, né? Foi difícil para mim. Eu cheguei aqui, eu tinha uns 23 anos e não tinha muita idade, mas já com 23 anos era difícil eu entender, poxa, será que desde quando eu era pequeno até hoje tudo que eu fazia era errado? E hoje eu vejo que a pessoa precisa se abrir para isso. Quanto mais velho, mais experiente ela se torna, é difícil para ela entender, poxa, eu tenho 40, 50 anos, será que tudo isso que eu fiz até o dia de hoje era errado? Mas a gente precisa se abrir e ver o que acontece na vida das pessoas, porque se as pessoas estão sendo abençoadas, se nós temos um jornalzinho que todos os meses é recheado de testemunho, a gente liga a televisão, todos os programas têm um monte de testemunhos. Então não é inteligente você ficar brigando, lutando, contra aquilo que é um fato, né? Contra aquilo que está acontecendo na vida das pessoas. Então assim, a pessoa precisa se abrir para isso e experimentar. E quando ela se abre só um pouquinho, a vida dela, nossa, bispo, a vida dela muda de... Hoje você está abençoado em todas as áreas. Ô bispo, sem demagogia, sem hipocrisia, eu peço só o que é espiritual, porque eu conheço todo o Brasil, conheço os Estados Unidos, conheço a Europa, tenho minha casa própria no condomínio fechado. Hoje tem 3 carros na minha garagem, um Honda City, Corolla, o carro da Larissa, carro que é aquele lá? Um Cobalt, né? Tudo que eu quero vestir eu visto, onde eu quero passear eu passeio, o que eu quero comer eu como. Graças a Deus, eu estou extremamente feliz. Você, como é que você chegou? Bispo, eu cheguei parecido com o Tadeu, devendo bastante, só que eu já tinha vivido uma outra experiência. Eu vinha de uma outra denominação. Eu comentei até com o senhor que na outra denominação, quando eu fui para São Paulo, numa posição gerencial, eu dormia como um burro e acordava como um jumento, né? E a minha mãe ela era evangélica e sempre pedia para que os filhos convertessem. E meu irmão já estava aqui dentro da igreja. A minha irmã já tinha se convertido, mas eu era o resistente, como o senhor falou, ovelha negra, né, nesse sentido. E precisou Deus mexer na parte financeira, arrochar de uma forma tão grande que eu cheguei a perder bens, e a única saída que eu vi era procurar a ajuda dele. Você chegou desempregado? Desempregado, nome sujo, estava devendo. Na ocasião, eu tinha perdido 2 imóveis, né? E comecei a procurar, comecei a orar. Logo em seguida já dizimar, ofertar, coisa que eu não fazia, eu era totalmente contra, fazendo votos desafiadores, um deles até o senhor, na hora que eu fui entregar para o senhor falou assim, Marcelo, é tua reserva? Eu falei, e o senhor falou assim, não tem como Deus não operar, e na outra semana Deus operou. Hoje como é que está a sua vida? Hoje minha vida está... Sim, Deus me restituiu das minhas coisas. O emprego que eu tenho, eu entrei por Deus, porque eu fiz a primeira entrevista. A primeira entrevista eles falaram, não tem condições, porque você tem um perfil mais vendedor.
Dentro de 40 dias eu recebi uma ligação da mesma empresa me chamando para trabalhar, ficando aqui em Rio Preto, né? Até era uma posição melhor do que eu queria. Em termos financeiros, vem restituindo cada dia mais e logo, logo vai ter um novo testemunho. E o mais importante, bispo, 15 dias atrás, aconteceu a fatalidade que dentro de 48 dias a gente perdeu, eu perdi 2 tios e minha mãe, né? E a minha mãe, um dia antes dela morrer, ela chamou meu padrasto no hospital. E ela pegou e falou para o meu padrasto a seguinte frase, que ela podia ir embora em paz, que o que ela tinha pedido para Deus, que era que os filhos dela estivessem na presença de Deus convertido, e isso aconteceu. Isso para ela já era a maior vitória da vida dela. Então, não tem como... Por cabeça. Totalmente. Resumidamente, bem enxugado, como vocês chegaram à igreja e os problemas que vocês enfrentaram, mais recente, a superação. Bom, eu cheguei na igreja há praticamente 17 anos atrás. Eu era funcionário de um grupo forte aqui em Rio Preto e comecei a frequentar o ministério e Deus operou grandemente na minha vida. Tirando eu de empregado e passou uma grande empresa nas nossas mãos, graças a Deus. No passar do tempo, Deus foi me abençoando grandemente com casa, essa empresa maravilhosa, com bens, e essa trajetória veio até um certo tempo. E teve um certo tempo que eu virei as costas para o Senhor Jesus e estava em cima do muro, um pé no mundo e outro pé na igreja. E desse jeito o Senhor não gosta, o Senhor vomita o morno. E o Senhor me deu tudo, de empregado, fui cobrador da Circular Santa Luzia aqui em Rio Preto, eu fui engraxate, e o Senhor me prosperou grandemente. E eu virei as costas para Ele, passou um certo tempo, nesse período que eu abandonei Ele, o diabo ficou muito feliz, felicíssimo, porque ele sabia que ele tinha tirado uma alma de dentro da igreja, e isso é o que mais ele procura. Ele quer resgatar vocês aqui dentro da igreja, ele quer destruir vocês, porque o mundo lá fora já é do maligno, lá fora todo mundo é dele, ele quer vocês. Então vocês, por favor, se peguem com Jesus, porque está estreitando a cada dia que passa, vocês veem os noticiários, tudo. Então, quanto mais ele arrebanhar para ele, melhor. Mas que vocês possam estar me ouvindo, que não se afastem. Pegue firme com Deus e Deus vai abençoar vocês grandemente. Ele está dizendo o que ele está mostrando na sua própria experiência. Estava, se distraiu, se desfocou, se afastou e não tem nada de bom para contar. Não tem nada de bom para contar. Só destruição. E aí? E o diabo começou a trabalhar porque ele não desiste, ele fica ao teu redor direto, ele quer você de qualquer jeito. Então se apegue com Deus. E ele tentou destruir um casamento de 30 anos, desde os 18 anos que eu casei, sempre foi uma família abençoada grandemente, e ele tentou destruir esse lar maravilhoso que eu tenho. Mas graças a Deus, eu voltei atrás, pedi perdão para o nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele me desse uma segunda chance, que eu pregaria a sua palavra, que eu levaria o seu amor às outras pessoas. E Ele, graças a Deus, me resgatou, me deu uma nova chance, um novo recomeço, porque enquanto a vida, há esperança. Levantei minha cabeça, bati a poeira, pedi perdão para o Senhor pelos erros, pelas falhas, e Ele me resgatou novamente. Estou muito feliz, felicíssimo, é uma nova vida, é uma nova etapa na minha vida que eu estou começando. O diabo tentou destruir um casamento de 30 anos, uma esposa maravilhosa, uns filhos maravilhosos, bonitos, meus netos são a bênção, graças a Deus, e Ele mudou tudo, restaurou novamente. Um minuto. Está chorando por quê? Isso não tem preço, gente. Não tem preço porque Deus sabe.
o que passamos e o que estamos sentindo agora. Hoje é o nosso primeiro dia de uniforme, mas isso aqui não significa nada. Significa o que Deus tem feito no nosso coração, na nossa vida. Deus é maravilhoso. Não saia da presença do Senhor. Nós fomos para outra denominação. Lá não é mamão com açúcar, não. Tem que determinar, tem que buscar, orar, jejuar. Porque o Satanás, ele não brinca, não. Chegamos aqui, o bispo sabe, nosso casamento derrotado, vida familiar derrotada, financeira, mas Deus restituiu tudo. Tudo Deus restituiu na nossa vida. Deus é maravilhoso. Bispo, veio dinheiro de onde nós nem imaginávamos, como eu já contei. Tem muito mais e tem coisa grande, maravilhosa chegando aí. Felizes? Muito, muito. Não tem preço isso aqui, gente. Não tem preço. Só o Senhor Jesus na nossa vida. Essas lágrimas é de muita alegria. Porque eu não sei nem como expressar tudo isso, gente. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, bispo. Obrigado a todo mundo que orou por nós. Bispo, eu falei que ia deixar minha mão erguida porque eu cheguei aqui na igreja com a minha vida em todas as áreas destruída. E aí o senhor começou financeira, eu levantei. Então eu cheguei com meu filho doente, a área financeira toda destruída, meu filho com leucemia. Casamento destruído, meu marido estava até usando drogas, enfim, muita briga em casa. Não tinha como mais a minha vida ser destruída mais do que estava. Estava a ponto de enlouquecer. Eu já estava ficando louca. Aí vim para o ministério. Eu queria enfatizar uma coisa, bispo, que eu fui sempre muito da família católica, né? Fui criada na tradição, eu sempre ia muito na igreja. E quando meu filho ficou doente, todo mundo se afastou de mim, inclusive a igreja. Eu fiquei sozinha. E que não é essa igreja, porque eu era da católica, eu era de outra denominação. Eu estou querendo dizer o seguinte, que graças a Deus que todos se afastaram de mim, porque foi por isso que eu conheci aqui esse ministério, através da Valdilene. E Deus, às vezes, permite que a gente fique sozinho mesmo, para que a gente conheça Ele. Vim para cá, buscando pela cura do meu filho, primeiramente. Meu filho veio a falecer e eu permaneci firme, porque aqui no ministério eu aprendi a lutar, né? Eu aprendi que eu tenho direitos em Deus. E eu não sabia disso. Eu achava que tudo que acontecia comigo era vontade de Deus, né? Eu aprendi isso na minha outra religião. Então, quando eu vim para cá, o bispo Maurílio falava, a bispa falava, que a gente tem direitos em Deus. E que o sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão por nós. Que nós temos que reivindicar e tomar posse dos nossos direitos. E que o reino dos céus é conquistado à força, só os fortes entrarão. Então, o que eu fiz? Eu tinha duas opções depois que meu filho faleceu. Foi desistir de tudo, né? Ou permanecer firme. Como eu recebi muito apoio da igreja, do bispo Maurílio, de todos, oração, eu resolvi permanecer firme. E com isso, através da minha decisão, porque tudo, gente, é uma decisão da gente. A gente tem que tomar uma decisão em ficar forte, porque a gente querendo, Deus faz. Deus opera no esforço, então a gente tem que se esforçar. Aí eu resolvi permanecer. Meu marido veio para a obra, e a nossa vida, aos pouquinhos, veio voltando ao normal. Deus veio nos consolando cada dia mais, nos prosperando cada dia mais, veio restaurando toda a nossa vida, em todas as áreas. E o que eu achava que para mim era impossível, que era viver sem meu filho, hoje Deus, a presença de Deus na minha vida, ela supre. A saudade tem, tudo, mas é inexplicável a presença de Deus na nossa vida. Hoje está muito bom, graças a Deus. Cada dia melhor, estamos aprendendo, cada dia mais, crescendo, cada dia mais. E eu agradeço muito, bispo, pelo senhor ter aparecido na minha vida. Eu falo que o senhor é o anjo que Deus colocou na minha vida. Eu cheguei no ministério em 2006 com todas as áreas da minha vida destruídas. Financeiramente, um caos. Vivia de luz cortada, condomínio em atraso.
E aí eu sempre passava aqui na frente da igreja, ninguém me convidou. Eu passava em frente da igreja, vinha aqui ao banco, e sempre na hora do culto. Aí eu falava, um dia eu vou vir conhecer essa igreja. E eu participava de outra denominação. Já rodei um monte. E aí um dia eu tomei a decisão e vim. E nunca mais saí. Com a palavra do altar, os ensinamentos do bispo, dos pastores, me ajudaram muito, chorei muito, sofri muito. E graças a Deus, hoje eu sou abençoada em todas as áreas. Ministerialmente, faço a obra com amor, não faço com peso. Meu casamento foi restaurado, minha vida financeira foi restaurada. Sou dentista. Minha vida não tinha resultado. Eu trabalhava no consultório para poder pagar as contas e ainda ficava devendo. Trabalhava para os outros e ainda ficava devendo. E nunca tinha resultado. Hoje o resultado é maravilhoso. Meu consultório, graças a Deus, abençoado. Clientes grandes, prósperos. Graças a Deus eu sou abençoada. Eu cheguei na igreja com a minha vida financeira, a minha vida familiar, casamento destruído, e tudo estava destruído. Nós tivemos momentos de não ter nada em casa, fui muito ajudada por pessoas, até aqui na igreja mesmo, fui ajudada. E acho que o que mais me afligia quando eu cheguei, mesmo que a financeiro não tinha nada, é que meu casamento, meu marido estava com outra pessoa, minha vida estava acabada. E eu aprendi aqui, a primeira coisa foi me erguer e aprender a lutar. Então eu não aceitei, aprendi a não aceitar aquela situação, de maneira nenhuma. Eu vim aqui às vezes todos os dias. Eu cheguei há 16 anos atrás, a bispa me atendia com tanto amor e paciência, porque eu dava trabalho, porque eu me sentia, eu não tinha vontade de trabalhar. E naqueles momentos de aflição, como Arão segurou as mãos de Moisés, a igreja aqui, o bispo, que ainda era um obreiro, né, bispo? A bispa me ajudava e segurava, me ensinava a orar, me ensinava a ser forte, mandava eu levantar a cabeça, que tudo isso ia passar e a minha vitória era certa. E eu fui aprendendo. A primeira coisa que aconteceu foi eu ficar forte. Então mudou tudo por dentro de mim. Eu peguei o Espírito. E eu fiquei forte, eu sabia, eu já não via mais as situações de baixo para cima, mas eu via a situação de cima para baixo, que aquela situação já se fazia vencida. E eu comecei a orar pelo meu esposo, eu determinava meus filhos aqui, também preocupava muito que minhas filhas, eu vim de uma denominação que não ensinava nada para minhas filhas, elas estavam vazias, e eu me preocupava e orava e determinava minhas filhas aqui também, o casamento das minhas filhas, e Deus foi fazendo. Deus transformou a vida do meu esposo, trouxe meu esposo, conforme eu pedi, além disso, porque Deus faz muito além daquilo que pedimos. Hoje eu tenho um casamento maravilhoso, um esposo que faz tudo por mim, um companheiro, nós não fazemos nada um sem o outro, somos muito abençoados. E Deus preparou também, eu determinava que Deus preparasse um homem de Deus para minha filha, e conforme ele já testemunhou aí, Deus trouxe o Tadeu para a vida da Larissa. Eu vi a minha filha já abençoada, porque os dois, então, pegavam o mesmo espírito, estavam no mesmo espírito, e por isso que Deus operou grandemente, assim, a minha filha também abençoadíssima. Depois eu fui fazendo em minha vida financeira, Deus restaurou a saúde da minha filha, também da Náiades, que vivia internada, e foi restaurando. Eu também cheguei com problema no coração, eu fui restaurada. A Náiades usava um óculos de 7 graus, para quem acha que milagre não existe. Numa noite aqui de clamor, Deus curou, nunca mais ela usou óculos, ela tem a vista perfeita, e Deus foi fazendo milagres e milagres na minha vida. Trouxe a minha mãe, veio comigo, minha mãe também, eu aprendi a lutar. Minha mãe, por 3 vezes já, esteve no hospital com sentença médica de falecimento, e eu aprendi aqui.
aqui a determinar e chamar aquilo que não existe como se existisse já. E eu determinei e chamei a vida, e Deus restaurou naquele hospital. Todo mundo ficou surpreso, porque minha mãe foi restaurada, a vida dela totalmente, e ela é uma obreira aqui de 82 anos, como o bispo já apresentou. Então, eu tenho uma família abençoada, transformada. A minha mãe é guerreira também, aprende, pega o mesmo espírito, com 82 anos, ela sabe lutar, ela luta por aquilo que vem na frente dela, ela enfrenta, e somos uma família abençoada. Graças a Deus, eu tenho um enteado também, o Fernando, ele está ali esperando para falar dele, né, Fernando? Que também trouxe com muita luta para cá, e Deus tem abençoado também, e somos felizes. Eu enfrento problemas todos os dias, mas aprendi todos os dias a vencer cada um deles. No nome de Jesus, nenhum, todos têm que ficar debaixo dos meus pés, porque é assim que nós aprendemos e é assim que Deus nos promete e cumpre. Amém? Bom, bispo, eu cheguei no ministério em dezembro de 2011. Um mês antes de eu chegar no ministério, eu estava numa vida destruída, né? Muita bebida, álcool no mundo aí fora. Cheguei num ponto que a bebida não fazia mais efeito para mim. Aí eu comecei a usar cocaína, usei droga, assim, muita droga na minha vida. Aí, bem que num dia, eu usei muito aquela noite, e eu cheguei em casa que eu falei assim, hoje eu vou morrer. Hoje eu não saio daqui vivo, daqui de casa. Até que um dia uma amiga me chamou para vir no ministério. Eu vim no ministério, logo que eu já cheguei, eu já me batizei. Eu falei, não, é isso que eu quero para a minha vida, eu preciso mudar a minha vida, literalmente. Hoje minha vida está abençoada, eu tenho um emprego abençoado hoje, que eu nunca imaginei que eu ia ter, né, na vida, que eu também tinha meu emprego destruído. E hoje, assim, para a honra e glória do Senhor, a minha vida é uma bênção. Todas as áreas. Como é que era a sua vida? O que Jesus mudou na sua vida? Escuta isso aqui, hein? Por favor, chega aqui, Adriano. Escuta isso aqui. Ele deu um testemunho muito bonito, inclusive, que depois acesso o Facebook, o Adriano é esse rapaz aqui. Bispo, eu sou filho de um relacionamento, que minha mãe era prostituta, né? Meu pai era casado, tinha família constituída. Você era um Jefité. Praticamente um Jefité. Porque a família do meu pai até hoje não me aceita, tem ódio de mim, porque eles têm muitos bens e eu não tenho nada, né? Eu sou o filho da prostituta que já faleceu, e minha mãe teve muitos namorados na vida dela, inclusive 2 deles me molestaram quando eu era criança. É uma coisa muito difícil, né? Não é fácil. E eu fiquei por muitos anos assim, procurando um amor que eu não encontrei. Minha mãe faleceu, eu tinha 8 anos. E conheci o mundo do homossexualismo e conheci uma pessoa, fui morar junto com ele, convivi com ele 7 anos, tentando encontrar esse amor que todo mundo falava, e não encontrei. E o mundo era cruel, cada dia pior, cada dia pior. Eu questionava até com Deus, porque eu conhecia Deus numa religião. E não adiantou em nada, eu procurava, era sentimentalismo e não virava nada, eu chorava escondido, eu buscava de Deus, esse Deus que todo mundo falava, e não resolvia nada. Cada vez mais vazio, cheio de vícios, até um dia que eu fiquei doente, que eu fiz um exame de sangue e descobri que eu estava com um problema sério na medula, minhas plaquetas estavam muito baixas, estava 10 mil e o normal de uma pessoa é 450 mil. E eu estava normal, e de repente descobri e fiquei doente de um dia para o outro. E fui na igreja e manifestou um mal em mim, falando que ia me destruir, que era uma maldição familiar. E daí eu fui entender tudo o que estava acontecendo dentro da igreja. Eu cheguei no ministério, vazio, morando com outro homem, né, e perturbado mesmo, de todas as formas, doente. E eu vim para ajudar um amigo, né, que estava vindo, para ele permanecer na igreja. Porque eu conhecia Deus, mas não conhecia da forma que eu conheço hoje. E falei para ele, vamos, Marcelo, eu vou com você, e a gente vai continuar, vou pegar firme com você. E eu vim. Só que eu vim para ajudar e fui ajudado. Porque eu conheci um Deus que preencheu tudo aquilo que faltava. Tanto que um dia eu cheguei em casa, sentei com o rapaz, falei assim,
Você está vendo uma pessoa destruída. Você está vendo uma pessoa que teve uma vida de derrota, que era para não ser ninguém, era para ser nada, triste, vazio. Eu não quero isso para mim. Se eu tiver que morrer agora, doente, eu vou buscar salvação. E eu cheguei para buscar salvação. Abri mão de tudo, a gente tinha casa comprada, carro comprado, né, doente, e eu vim buscar minha salvação. Me internei na igreja, comecei a vir, aí eu descobri que fazendo a obra, eu ia poder ajudar pessoas. Eu falei, não tem melhor eu buscar, Jesus me dá salvação se eu puder ajudar alguém, né? Porque Jesus fala, aquele que ajuda um pecador, colhe um monte de pecados, né? É perdoado de um monte de pecados. Eu, como tinha muitos, falei, eu vou ter que ajudar muita gente, porque só Deus sabe o que eu já fiz na minha vida. E eu comecei a ajudar, vim fazer a obra devagar, já faz 6 anos, quase 6 anos que eu estou. Então não é uma coisa momentânea, já tem 6 anos, não é algo momentâneo, 6 anos. 6 anos liberto, 6 anos transformado. Como é que você está hoje? Hoje eu estou bem, graças a Deus. Eu nunca tinha tido meu nome limpo, porque eu ficava de todas as formas. Quem não tem família, é muito difícil se manter sozinho. Já passei dificuldade, quando eu cheguei na igreja, cheguei passando dificuldade em todas as formas, porque eu abri mão de tudo, passei até fome, e fui ajudado no ministério a pegar um espírito diferente, a viver uma vida diferente. Hoje eu vejo pessoas passando por dificuldades tão bem mais tranquilas do que eu passei, e sofrendo, padecendo, e eu falo, poxa, eu entendo por que Deus permitiu acontecer tudo isso. Deus permitiu para que eu fosse uma pessoa forte. Deus permitiu para que eu fosse uma pessoa de cabeça erguida. Eu não venho na igreja para me agradar ou para agradar. Eu venho porque eu reconheço que eu dependo do amor de Deus. O meu maior prazer da minha vida é estar aqui dentro. Só de pensar em parar, porque às vezes passa, a fé da gente oscila, às vezes sobe e desce. Mas quando eu lembro de onde Deus me tirou, de onde que Deus me tirou mesmo, verdadeiramente, me dá um desespero. Eu falo, não, eu quero ficar aqui, debaixo da proteção de Deus, desse ministério forte, porque eu sempre questionava, que Deus é esse que nunca faz nada, e hoje está fazendo por mim, né? Hoje me tirou do homossexualismo, me tirou daquela tristeza. Se eu choro aqui quando eu falo, porque só eu sei as pedras que eu pisei, só eu e Deus, porque Deus nunca me desamparou. Por mais que eu brigasse, falava, Deus não existe, eu desafio qualquer pessoa que fala, eu já ouvi muito, que eu já falei para o senhor, muitas pessoas falam assim, não existe ex-gay, existe ex-traficante, ex-prostituta, mas ex-gay não existe. Mas existe sim, ex-prática errada, e eu escolhi fazer o que é certo. E se as pessoas não entendem isso, eu não posso fazer nada. Eu preciso de Deus. Quando eu precisei de Deus, só Ele me estendeu a mão, e só Ele me ajuda e me sustenta. E eu dependo só dEle, e não da opinião de pessoas que não entendem o que eu passei. Para Jesus. O filho de uma prostituta que foi rejeitado pela família tem uma família gigantesca. É ou não é? Tem uma família gigantesca. Nós somos uma grande família.